Boa noite. Estamos em época de Natal, uma festa tradicional do mundo ocidental, e vamos conversar um pouco sobre o nascimento de Cristo e sobre o que isso significa para nós. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Vou usar como texto base o texto que está em Colossenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Está aí projetado, mas você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos usar esse texto como base para a nossa reflexão nesta noite. Diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. O versículo anterior a esses dois versículos é o versículo 8. E ele vai dar o contexto para o que nós vamos ver nesta noite. O versículo 8 diz isso: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tradições e filosofias são coisas que nós temos no nosso dia a dia. Tradições não são coisas ruins. Elas podem ser ruins dependendo do que elas simbolizam. Todas as tradições que nós temos são baseadas em símbolos que nós acabamos usando para nos remeter a algo. Mas a tradição em si não traz um aspecto bom ou ruim. O que determina isso é a filosofia que vem por trás dessa tradição. Então, por exemplo, minha esposa está em férias lá, como nós teremos aqui na igreja também férias coletivas. Ela está em férias lá na empresa que ela trabalha, em Rio Claro, e aí ela aprendeu a comer comida japonesa, peixe cru. Quem gosta aqui de comida japonesa? Deixa eu ver. Uia! Pois é, minha esposa odiava isso. E eu não sei porque que eu fui ensinar isso para ela. Porque pensa num restaurante caro. É ou não é? E aí ela aprendeu a comer comida japonesa, e ela chegou esse ano e falou assim: está chegando o dia em que eu vou cumprir o meu último expediente do ano, e como tradição nós vamos almoçar no restaurante japonês. Eu falei: mas que tradição que é essa que eu não estava sabendo? Não, todo ano, quando encerra o ano, a gente vai almoçar no japonês. Aí eu falei assim, pensei, é caro para dedéu. Outra tradiçãozinha cara. Mas eu falei assim: qual você quer ir? Ela falou assim: eu quero ir num novo, assim, que abriu lá em Piracicaba, quero conhecer. Aí eu pensei: lá vai, Aí eu falei assim: quem vai pagar? Ela falou: claro que sou eu. Ela, Eu falei: então tá tudo certo. Gostei dessa tradição. E aí na sexta-feira nós fomos lá ao restaurante japonês, com tudo pago por ela, e eu fiquei tranquilo, e essa tradição agora eu gostei e vou adotar, Não tem problema nenhum. Então a tradição em si, ela é algo que traz símbolos. Qual é o símbolo dessa tradição? O último dia de trabalho do ano, eu quero comer no lugar que eu mais gosto e pronto, acabou. É só isso. É só isso. O Natal, como nós o vivemos tradicionalmente no Ocidente, é isso, é tradição.
é tradição. Em tese, nós deveríamos comemorar o nosso Natal no dia 25 de junho, não no dia 25 de dezembro. Mas por que nós fazemos isso em dezembro? Porque nós vemos, né, todos os enfeites com neve. Gente, neve em Piracicaba, o dia que nevar em Piracicaba morre pelo menos 50% da população. É ou não é? Morre, não tem jeito. Por que a gente então faz um enfeite com neve? Que não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com Piracicaba. Nós estamos comemorando, iniciando o verão desde ontem. Nós iniciamos ontem o verão e a gente vê aquele monte de árvore cheio de neve. De onde vem isso? O Natal, como nós o temos hoje, ele começou e se baseou numa extensão de uma festa romana chamada Saturnália. A Saturnália era uma festa que era realizada entre o dia 17 ao dia 23, se estendendo até o dia 25 de dezembro, por conta do solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, que é dia 21 de dezembro, no hemisfério norte. Nós, no hemisfério sul, temos o solstício de inverno no dia 21 de junho. No dia 21 de dezembro, nós tivemos o solstício de verão, o dia mais longo do ano. Então, ontem foi o dia mais longo do ano, em que a luz do sol bateu sobre as nossas cabeças por mais tempo durante um dia. Então, ontem nós vivenciamos o solstício de verão no hemisfério sul, mas o Império Romano era um império estabelecido na Europa, pegava a Ásia e parte da África, no hemisfério norte. E a cada ano eles faziam uma festa para celebrar as suas colheitas e a sua produção. Assim como muitos povos faziam festas para isso. Os judeus faziam festas para isso, festa da colheita, tinha outras festas judaicas, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes. Então os povos, eles tinham essa cultura de, ao final da colheita, depois de terem colhido todas as coisas, eles celebravam, e os romanos faziam uma festa então chamada Saturnália, que era uma festa em homenagem ao deus Saturno, um dos principais do panteão romano. Nessa festa, eles misturavam um pouco de atividades de carnavalescas, fantasias. Eles misturavam também algumas coisas em relação à estratificação social. Eles tentavam inverter as estratificações sociais e outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que acontecia na Saturnália, os homens se vestiam de mulher. Por quê? Porque as mulheres eram consideradas pessoas inferiores naquela época. Então, os homens, para demonstrarem o seu desapego à estratificação social dessa época, se vestiam de mulher e faziam uma espécie de carnaval. E os senhores se vestiam de servos, de escravos, também para demonstrar esse desapego nesse período a essa estratificação social, entre outras coisas que aconteciam na Saturnália. O que acontece é que Jesus veio e ele estava inserido no contexto do Império Romano, ali em Jerusalém. Todo o domínio daquela região era romana, e em Jerusalém acontecia, então, a festa da Saturnália. Não acontecia a festa do Natal, por motivos óbvios, né? Jesus não tinha nascido ainda, e quando nasceu, os judeus não o reconheceram como seu Senhor, então não havia motivo para os judeus fazerem uma festa juntamente com os romanos em dezembro.
Mas veio Cristo, Cristo viveu entre nós, morreu, estabeleceu a sua igreja, e no ano 313, um general romano chamado Constantino assume o poder do Império Romano, estabelece o Édito de Milão, que dá liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos, desde os anos 60, eles são perseguidos. Quando você tem lá o Império de Nero, os cristãos são queimados, apedrejados, são comidos por leões. Em 70, Jerusalém é destruída, acontece a diáspora, os cristãos são expulsos de Jerusalém e eles vão, se estendem para o resto do Império Romano. Esse é o contexto do cristianismo que está sendo propagado pelo Império. Em 313, Constantino estabelece a paz com os cristãos e a liberdade de culto. Em 353, aproximadamente, então o Papa Júlio I, ele começa a usar a festa da Saturnália para colocar alguns símbolos cristãos, para que os cristãos pudessem usar a festa da Saturnália como pregação. Por exemplo, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus, nasceu neste mundo como um presente de Deus para a sua vida. Como na Saturnália eles tinham esse hábito de trocar presentes dentro das casas, o Papa Júlio I achou interessante usar esse símbolo para falar sobre a vinda de Jesus como um presente para nós. Também usou a Saturnália para falar que o Senhor se tornou servo, assim como a gente aprende em Filipenses capítulo 2. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, veio em forma humana e se tornou um servo. Se esvaziou e se tornou servo. O Senhor assumindo a posição de servo. Então, Júlio I começou a usar esses símbolos e a incentivar os cristãos a participarem dessas festas com esses símbolos. Em 380, em 380 vem o Édito de Tessalônica, que o rei Teodósio reconhece finalmente o cristianismo como religião oficial do Império Romano. No ano 449, o Papa Leão I, ele começa então a aprofundar a simbologia da Saturnália. O que ele faz? Ele começa a associar a festa à presença de Cristo neste mundo. E começa então a associar o dia 25 de dezembro como o dia em que a luz veio ao mundo. Jesus, com certeza, não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas como a festa estava sendo realizada, ele aproveitou esse momento e começou a divulgar que Jesus, a luz veio ao mundo no dia 25 de dezembro. E em 529, o imperador Teodósio, o imperador Justino, que tinha uma corregência com o seu filho Justiniano, olha aqui, criatividade, né? Ele chamava Justino, pôs o nome de Justiniano no filho, e eles então
oficializaram por um decreto imperial que Jesus nasceu dia 25 de dezembro e pronto. Foi assim. Ou seja, tradição. Só tradição. Pura tradição. E a gente comemora por tradição. E como essa tradição ficou assim, no mundo romano ocidental, isso começou a se espalhar pelo Ocidente. Dizem que no século IV, um padre chamado Nicolau, nessa época das festas de dezembro, ele deixava presentes nas portas das pessoas. Conta-se, pode ser uma lenda, mas conta-se, por exemplo, que uma vez ele deixou 3 saquinhos com ouro, para que 3 irmãs pobres conseguissem o dote para poderem se casar. Então ele deixava presentes nas portas e ele ficou conhecido depois pela Igreja Católica como Santo Nicolau, porque ele fazia essa atividade desprendida, né, por conta própria. Essa tradição foi passando, chegou na Holanda. Na Holanda, o São Nicolau passou a ser chamado de Sinterklaas. E os holandeses, quando foram para a América, na colonização, levaram o Sinterklaas, que era aquela figura que presenteava os outros na época do Natal, que já estava estabelecido desde 529, o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, levaram para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o Papai Noel, que nós conhecemos, ficou conhecido como Santa Claus. Só que para nós, não tem nenhum santo. A gente, quando fala de Papai Noel, não pensa nisso. Isso é tradição. Nós chamamos o Papai Noel de Papai Noel, porque Noel significa Natal. O papai do Natal. E o Papai Noel é uma figura que só existe por conta da Coca-Cola. Sabiam disso? Em 1930, a Coca-Cola fez uma campanha publicitária e ela vem com aquele caminhão vermelho tradicional da Coca-Cola, cheio de Coca-Cola, com um velhinho vestido de vermelho dirigindo. E a partir daí, nós temos a criação da figura do Papai Noel, de 1930 para cá. Tradição, gente. O Papai Noel é inofensivo. É só uma questão de tradição. Por exemplo, as árvores de Natal, com enfeites e com luzes. As árvores de Natal, elas foram usadas por muitos povos para representar a força durante o inverno. Por isso os pinheiros são usados no Natal, porque o pinheiro é coberto de neve, passa o inverno todo e ele sai no verão, na primavera, sorrindo. Um pinheiro é extremamente resistente. Aqui, se a gente morasse no Paraná, podia ser uma araucária, podia ser qualquer coisa assim. Mas o pinheiro ficou tradicional porque ele tinha esse significado de resistência, de força, de renascimento. Quando o sol voltava, o pinheiro estava lá, forte, firme, intacto. E aí, a tradição alemã começou a colocar pinheiros dentro das casas. Usar esse símbolo de renascimento, de força, e trazer os pinheiros para colocar dentro das casas. Sabe quem começou com essa tradição? Martinho Lutero. Martinho Lutero. Martinho Lutero queria dar um significado àquela festa, separando os símbolos
daquilo que a Igreja Católica oferecia na época. Então Martinho Lutero coloca um pinheiro dentro de casa, significando o renascimento. Ele coloca bolas coloridas nesse pinheiro, significando os frutos que o cristão deve dar na sua vida, no seu ano. Ele coloca velas para iluminar o pinheiro, significando que o Natal nos remete à luz do mundo, que é Jesus. E começa a criar vários símbolos cristãos associados ao pinheiro. Isso vira uma tradição na Alemanha. Estou cansando vocês? Gente, eu falo isso aqui 2 horas, se vocês deixarem, né? Vocês sabem, né? Quando a Rainha Vitória assume o trono da Inglaterra, da Grã-Bretanha, com o seu príncipe consorte, o príncipe Albert, a Rainha Vitória tem origem da realeza alemã. Então ela traz, no período vitoriano, que foi de 1823 até 1901, as tradições da Alemanha para a Grã-Bretanha. Até que no final do século XIX, no final dos anos 1800 e lá vai coquinho, sai uma foto no Jornal de Londres da família real, uma foto oficial, eles embaixo de um pinheiro, dentro do castelo, mas com um pinheiro ao fundo, cheio de bolas e cheio de luzes. E aí todo mundo começou a colocar pinheiro dentro de casa, enfeitado com bolas, com luzes, porque a Rainha Vitória tirou uma foto da família real com um pinheiro enfeitado ao fundo. E essa tradição vem até hoje. Ela alcançou os Estados Unidos e, como nós temos um problema com os Estados Unidos, tudo que acontece lá acontece aqui, com um pouco de retardo, mas acontece aqui, um pouco de atraso. Nós então adotamos todos esses símbolos ocidentais, cristãos, mas que são só e exclusivamente tradição. Então, gente, não tem problema você ter bola na sua árvore. Não tem problema nem de você ter árvore. Aliás, não tem nem problema se você não tiver. A questão não é essa. Nós estamos comemorando apenas uma festa simbólica. O que vale para nós? O que vale para nós? O que vale para nós é isso aqui. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós só precisamos entender que nesse período de tradição em que nós comemoramos a festa chamada Natal, o principal é que Cristo habitou corporalmente, Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O versículo 2 diz isso, ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O evento principal para as nossas vidas não é a tradição, é Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui? Que ele está se esforçando para que nós conheçamos esse Cristo completamente. Qual é o esforço de Paulo? Havia, na época da igreja nascente, algumas doutrinas dualistas que diziam que o corpo é mau e o espírito é bom. E que então Cristo não poderia ter sido homem, porque o corpo é mau. E o que Paulo está dizendo aqui, afirmando, é que não. Em Cristo habita corporalmente
corporalmente, ou seja, Cristo nasceu aqui nesse mundo 100% homem. 100% homem. Nasceu numa manjedoura, num dia que a gente não sabe quando que é, mas foi enviado por Deus, esvaziou-se da sua glória, e um dia esse Cristo foi uma criança, um bebê, amamentado por sua mãe. Precisou aprender a engatinhar, depois aprender a andar. Ele foi 100% homem. E a questão é que esse Cristo 100% homem, ele é a plenitude de Deus. A palavra plenitude aqui, no grego, é a palavra pleroma, que significa exatamente isso, a soma total de todas as características e atributos de Deus. Cristo é a soma de tudo que é Deus. Tudo o que é Deus está em Cristo. Ou seja, esse Cristo que nasceu 100% homem, ele é a plenitude de Deus. Ele continua sendo 100% Deus. Agora, Cristo só tem um. É esse. Jesus tinha um monte na Galileia. Jesus, lá na Galileia, era igual José. Tem muito José aqui? Deixa eu ver. Olha lá, José Oscar. Só tem um José? Que tristeza. Maria. Quem tem aqui Maria? Tem... mas já melhorou, né? Jesus era um nome comum. Jesus é a transliteração hebraica de Josué. O povo que mudou depois do exílio para a Palestina, transliterou o nome Josué para Jesus, e todo mundo chamava Jesus. Muita gente chamava Jesus, como muita gente chamava Josué. Agora, o Cristo é aquele que tem a plenitude da divindade. É aquele que é o Messias, é aquele que é carregado de todo o atributo, o caráter, de tudo o que é Deus. Só tem um, Cristo. Então, em Cristo, Deus. Em Cristo, nós vemos Deus. Só tem um jeito de enxergar Deus, em Cristo. Em Cristo, Deus. Veja o que Paulo diz sobre esta plenitude, sobre esse pleroma que nasceu entre nós, que é Cristo. Paulo diz o seguinte, olha só. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses, mesmo livro, Colossenses 1, versículo 15, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É Deus. O que mais? Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Cristo
é a nossa paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é que nós nos lembramos, isso é que nós comemoramos. Esse é o nosso maior símbolo do dia 25 de dezembro. Mesmo que o peru queime, mesmo que você não ganhe o presente que você pediu para o seu pai, né? E pediu para Deus também, às vezes o presente é muito caro, né? Deixa 3 cartas para o pai e faz 10 orações para Deus, né? Mesmo que os seus parentes todos venham te visitar e não vão embora depois que comerem a ceia, eles fiquem na sua casa. Mesmo que tudo aconteça, o símbolo do Natal é que uma criança, que é Deus, nasceu para o nosso bem. Por isso que na ceia de Natal, a ceia também é uma tradição. Por exemplo, a nossa ceia de Natal lá, quando a gente se reúne agora, vamos nos reunir na terça-feira, nós, família aqui, a nossa tradição é salmão. Não sei porquê, mas é salmão, acho que é porque é mais caro, né? Brincadeira. Salmão. Mas o que nós devemos fazer? Nós vamos orar na tradição da ceia. Nós vamos agradecer ao quê? Pelo quê? Por Deus ter enviado o seu único filho para nascer entre nós. O dia não é importante, o dia é tradição. O importante é Deus enviou o seu filho para nascer entre nós. É isso que é importante. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Por quê? Porque o próximo versículo, o versículo 10, diz assim: e por estarem nele, em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quem recebe Cristo recebe o pleroma, a plenitude de Deus. Sua vida não tem significado? É porque está faltando Cristo. Você acredita que os seus problemas são maiores do que você pode suportar? Está faltando a plenitude, está faltando Cristo. Você acredita que os seus relacionamentos são irreconciliáveis? Está faltando Cristo. Porque quando nós temos Cristo, nós temos tudo. Plenitude é isso. E em Cristo, nós, igreja, recebemos a plenitude. Todas as coisas. Tudo o que acontecer ao redor é menos importante do que ter Cristo. Ah, pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe os problemas que eu tenho, você não sabe as coisas que eu faço, você não sabe os tombos que eu levo. Não importa. O seu Senhor é Cristo, que nasceu entre nós. Se você tiver Cristo, você tem a plenitude, você tem tudo, tudo, tudo. Veja os versículos 6 e 7, eles dizem assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aquele que tem Cristo só tem a oferecer gratidão. Ah, mas aconteceu isso. Mas Deus, eu sou grato porque eu tenho Cristo. Porque se eu tivesse que passar por isso sem Cristo, isso seria insuportável. Ah, mas aconteceu aquilo. Graças ao Senhor, Cristo nasceu entre nós. E eu posso superar essa dificuldade
com a plenitude, com Cristo comigo. É muito simples. Enraizados e crescendo nessa vida com Cristo. Enraizados, lembra qual símbolo? A árvore. Veja como os símbolos, eles têm que estar colocados no lugar certo, só isso. Só isso. Mas é isso que essa tradição nos lembra nessa época do ano. Cristo nasceu entre nós. Cresceu, viveu, morreu para nos salvar. E o sangue derramado por Cristo na cruz é capaz de nos libertar das consequências de todo pecado, da consequência eterna de qualquer pecado. E agora, colocados na igreja de Cristo, nós conhecemos plenamente ao Deus que nos salvou, e Ele é suficiente para todas as coisas. Isso é Natal. Isso é Natal. É isso que nós devemos buscar. Portanto, 3 aplicações rápidas para nós. Tradições podem ser boas ou ruins, mas Cristo é sempre a plenitude, a revelação do completo Deus. Cristo é sempre a revelação de Deus. O que você está procurando na sua vida? Conforto, estabilidade, vitória profissional, construir uma carreira universitária, ter conhecimento. O que você está procurando? Se você não tiver Cristo, você vai cansar de procurar. Porque Ele é a revelação da plenitude de Deus, ou seja, Ele é a revelação do próprio Deus. Encontre-se com Cristo e você estará ao lado de Deus todos os dias, não apenas no Natal, não apenas nessas festas que nós vivemos aqui. Estabeleça uma tradição na sua casa, na sua família. Aproveite, estabeleça a partir desse final de ano uma tradição, não sei qual vai ser. Pode ser, no dia do Natal eu vou almoçar no japonês, sei lá. Mas alguma coisa que tenha valor, no dia do Natal, nós vamos renovar o nosso compromisso com Cristo. E é por isso, presta atenção, como a tradição é uma coisa interessante. É por isso que se coloca a estrela em cima da árvore. Qual é aquela estrela? A estrela de Belém, a luz do mundo, Jesus. Então seria legal, por exemplo, quando nós formos acender a árvore, reunir a família, por exemplo, e falar assim: nós estamos aqui para celebrar Cristo, que é a luz do mundo. Por exemplo, criar tradições não é o problema. O problema é o foco, o símbolo dessas tradições. Coloque esses símbolos no lugar certo. Segundo, a plenitude de Deus está em Cristo e a plenitude de Deus foi dada a nós, a igreja. Cristo nasceu nesse mundo para todos. Todos podem ter esse Cristo, mas alguns vão recusar. Agora, aos que não o recusarem, aos que o aceitarem como seu Salvador e Senhor, porque Cristo veio em forma de servo, mas hoje Ele reina na glória, e um dia virá para buscar aqueles que creem nele. Se você crer,
que esse Senhor, que esse Cristo é Senhor da sua vida, o seu Salvador, você vai participar da plenitude que só Cristo pode te dar. Essa plenitude foi dada à igreja, e a igreja são pessoas. A igreja somos nós. A igreja são aqueles que se reúnem em nome de Cristo, agora, em todos os lugares da terra. Não se reúnem em nome da religião, não se reúnem em nome da tradição, simplesmente, não se reúnem em nome de milagres, de benefícios, se reúnem em nome de Cristo. Essa é a igreja. Nós teremos e temos as nossas tradições. Por exemplo, fazer os cultos aos domingos à noite. Isso é uma tradição brasileira. Brasileira. Sabia disso? Quando os evangélicos chegaram ao Brasil, na metade do século XIX, a maioria fugindo da Guerra de Secessão americana, eles encontraram uma resistência muito grande da Igreja Católica por conta do Reino de Portugal ser um reino católico quando implementou o seu domínio, a descoberta e o domínio sobre terras brasileiras. Então, quando os evangélicos saíram dos Estados Unidos e vieram para o Brasil, em meados do século XIX, eles sofreram uma resistência imensa. Sofreram uma resistência muito grande para determinarem, para conseguirem um lugar aqui nesse país. E eles faziam os seus cultos e já percebeu que as missas são de manhã? Só faziam os cultos de manhã. Por quê? Porque não tinha energia elétrica nas cidades. Quando a energia começou a chegar em larga escala nas cidades, o que os evangélicos pensaram? Vamos colocar luzes onde nos reunimos? E à noite eles acendiam e as pessoas da cidade iam ver o que é aquilo e entravam na igreja. E a igreja assim foi criando a tradição de ter cultos à noite. Tradição. Entende o que eu estou dizendo? Tradição não tem problema. Qual é a questão? A igreja, ela é a plenitude. Ela conhece a plenitude de Deus. Temos as nossas tradições, mas o mais importante é termos a plenitude em Cristo. E por último, lembre-se sempre da sua identidade em Cristo. Quem você é em Cristo. Cuidado com as vãs filosofias. Cuidado para neste Natal e nos próximos você não dar valor demais aos símbolos e se esquecer de Cristo. Não ensine o seu filho a pedir presente para o Papai Noel. Deixa o Papai Noel é inofensivo. Ensine o seu filho a pedir para Cristo. Ou melhor, ensine o seu filho a pedir Cristo na sua vida, que é o melhor presente de todos. Ensine o seu filho que aquelas luzes que nós vemos nas nossas casas, nas ruas, elas apontam para a luz do mundo, que é Cristo. Ensine os seus filhos o que é o Evangelho. O que é Cristo entre nós. Lembre-se sempre da sua identidade em Cristo, de quem você é com Cristo. Isso vai mudar totalmente o nosso Natal. Amém? Vamos orar, eu vou pedir para a equipe subir. Depois todos estão convidados, teremos uma ceia de Natal, tradição da nossa igreja, como diz o pastor Clóvis. Você vê como tradição é uma coisa boa.
Não se preocupe, se você está nos visitando, venha conosco, é só sair por aqui. Idosos e mulheres com crianças de colo e pastores primeiro na fila. Brincadeira. Idosos e mulheres com crianças de colo, por favor, deixem passar primeiro ali na fila. Teremos uma mesa central com tudo ali colocado. Você vai poder dar quantas voltas você quiser pela mesa e nós teremos então uma confraternização muito gostosa. E todos estão convidados, insisto. Pai, recebe as nossas vidas e recebe a nossa adoração a Cristo, pleno homem e pleno Deus que nasceu entre nós e dá todo o significado às nossas vidas. Que nesse tempo nos lembremos ainda mais do teu amor por nós, porque o Senhor se esvaziou e nos enviou o seu Filho para nascer entre nós. E por isso somos igreja de Cristo. Que a tua graça e a tua bondade, a tua misericórdia se renovem sobre cada um de nós. E que o teu amor esteja mais uma vez derramado sobre a tua igreja e sobre todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.